Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como eu consegui juntar mais de 200 mil reais com 24 anos. Então a ideia desse vídeo aqui é contar um pouquinho do meu processo para conseguir juntar esse patrimônio e também dar 4 dicas que eu julgo que foram as mais importantes para eu conseguir atingir esse patrimônio com 24 anos. O objetivo aqui não é que vocês se apeguem ao valor especificamente dos 200 mil. Porque até eu entendo que existem realidades diferentes, né? Eu sou a favor muito da meritocracia, mas eu entendo que tem pessoas que começam em degraus diferentes na vida. Então, pode ser que para você, a mesma dificuldade que eu tive de sair de 0 a 200 mil, seja a dificuldade que você vai ter de sair de 0 para 20 mil, ou, em caso de outras pessoas, de sair de 0 para 1 milhão. Então, a gente não pode comparar realidades diferentes. Mas o objetivo do vídeo não é que você se apegue ao valor de 200 mil, mas sim ao processo e o que é que vai te ajudar a construir patrimônio, o que é que me ajudou a construir patrimônio e me ajuda até hoje, né? Porque eu ainda estou nesse processo de construção de patrimônio. Então, basicamente foi isso. Hoje eu estou com 24 anos e eu consegui juntar um pouco mais de 200 mil reais. Como vocês acompanham aqui no canal do YouTube, eu tenho uma série que é rumo aos 100 mil dólares. Lá nessa série eu tenho minha carteira de longo prazo, que eu tenho um pouco mais de 150 mil reais investidos, e eu tenho outra quantia na renda fixa ali, um pouco mais de 70 mil, 50 mil, 60 mil na renda fixa. Acho que hoje está com uns 70 e poucos mil, só que tem boa parte desse valor eu vou utilizar agora no curto prazo, então eu não considero um investimento de longo prazo, né? Não considero minha carteira de longo prazo. Então, por isso que eu não mostro lá na nossa série rumo aos 100 mil dólares, porque é um dinheiro que eu vou utilizar agora no curto prazo para objetivo de curto prazo. Mas totalizando essas duas quantias, passa um pouco ali dos 200 mil reais. Então, como é que eu consegui juntar esse patrimônio aos 24 anos, né? Contar um pouco da minha história aqui para vocês. Bom, eu comecei a me interessar pelo assunto de investimentos por volta de 2019. No início de 2019, antes de fazer 18 anos, que eu nasci em 2001. Então, em 2019 eu estava com 17 anos, né? Eu faço aniversário em agosto. Então, eu estava com 17 anos no início de 2019 e eu entrei na faculdade de medicina, que é a minha formação atualmente, né? Eu já sou médico, já atuo como médico, mas na época eu era estudante. E assim que eu entrei na faculdade, me veio alguns questionamentos sobre como é que um médico vai conseguir se aposentar, porque eu estava vendo ali na prática, nos estágios, médico de 60, 70 anos trabalhando, tirando plantão. Então, aquilo ali, para mim, no início me assustou um pouco. E eu fui buscar formas de entender como é que o médico se aposentava. Até porque, se ele não for concursado, não tiver um cargo público, ele não vai conseguir se aposentar. E eu também nunca fui muito dessa linha de cargo público, porque eu sei que na iniciativa privada o cara consegue ter um potencial de crescimento maior. Foi aí que eu conheci os investimentos, né? Você construir patrimônio ao longo do tempo para que esse patrimônio lá na frente, na sua aposentadoria, te gere uma renda e você consiga viver dessa renda. Então, assim que eu conheci os investimentos e a área de finanças, eu me interessei muito, eu gostei muito e vi também, assim que eu adquiri um pouco de conhecimento, eu vi a importância de você iniciar logo cedo, né? Então eu vi, eu tô com 17 anos aqui, vou fazer 18 já, eu tenho que começar a investir, porque quando eu tiver com 40 eu já vou estar com uma realidade muito boa, né? Um patrimônio bom já me gerando uma renda, mesmo que eu comece com pouco. E naquela época eu não tinha renda nenhuma. E é aí também que entra a nossa primeira dica aqui do vídeo, que é aumentar a sua renda ativa. É a primeira dica que vai lhe ajudar a construir patrimônio. Então, se você já tem seu emprego, você não ganha tão bem, você tem que buscar aumentar a sua renda ativa. No meu caso, naquela época, eu não tinha renda nenhuma, então eu tive que ver formas de gerar essa renda ativa para conseguir investir. Na época eu morava com meus pais, sustentado pelos meus pais, então assim, muito tranquilo. O que eu conseguisse de gerar de renda ativa, basicamente era para pagar minhas contas pessoais, o que eu queria comprar, e o restante investir, porque eu não precisava ajudar nas contas de casa ou algo do tipo. É o que eu falo também sobre a questão das realidades diferentes, né? E eu, graças a Deus, não tive nenhum problema quanto a isso. Então, eu não posso comparar a minha realidade com a de você que está assistindo ou de outra pessoa que teve uma realidade melhor ainda do que a minha. Então, só você sabe o seu ponto de partida, né? O meu foi dessa forma. Eu tive esse privilégio de o que eu ganhasse eu conseguia investir, porque eu não precisava ajudar em casa. Então, eu busquei algumas formas de gerar essa renda ativa. Eu estou com essa caneta aqui, que eu estou com as anotações no iPad, para lembrar do que falar aqui para vocês. E, para quem não sabe, né, eu pratico kitesurf, o esporte, há mais de 15 anos, desde os meus 9 anos, porque meu pai era professor. Então, eu aprendi
entre 9 e 10 anos e eu pratico até hoje. Então, nessa época aí, 2019, 2020, 2021 até 2022, mais ou menos, eu dava muita aula particular de kite. Eu iniciei, né, comecei a dar já pensando nisso, em ter uma renda para conseguir investir e mantive aí esses 3, 4 anos dando aula de kite, me gerando renda para investir. Então essa foi a minha renda ativa da época, né? Foi as aulas particulares de kite que me ajudaram a conseguir começar a investir logo cedo, mesmo durante a faculdade, né? Depois, por volta de 2022, até 2022, mais ou menos 23, eu comecei a produzir conteúdo para a internet sobre investimentos, que foi uma área que até hoje eu gosto muito, é tanto que eu tô com esse canal aqui no YouTube, né? E essa produção de conteúdo, lá pro Instagram especificamente, consegui gerar uma renda através dessa produção de conteúdo que me ajudou a investir também. Não foi muito, mas me ajudou. Eu reinvesti muito, né? Hoje em dia eu tenho muitos equipamentos aqui que me ajudam na produção de conteúdo que eu reinvesti naquela época, né? Peguei a renda que eu estava ganhando e comprei equipamentos, computador, câmeras, fiz esse investimento, né? E a outra parte eu investi para minha carteira de longo prazo, né? Aí logo depois disso, por volta de 2024, eu dei uma pausada, parei total de renda ativa. Eu só tinha um dinheiro guardado ali para o que eu precisasse, mas eu parei basicamente de tudo, né? De tanto produzir conteúdo para a internet quanto dar aula de kite, porque eu estava focado ali no final da faculdade para me formar e estava dando só o gás total na faculdade, né? Esse ano 2025 eu já estou trabalhando como médico, então foi essencial essa pausa em 2024. Mas é um pouco aí da minha história de como é que eu fiz essa renda ativa para conseguir investir logo cedo e como é importante você também começar logo cedo a tentar aumentar a sua renda para conseguir investir mais. Então essa é a primeira dica que eu dou aqui para vocês. A segunda dica, e essa também é muito importante, assim como todas as dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo, essa segunda é muito importante, que é a questão dos relacionamentos. Você tem que entender muito bem com quem você vai se relacionar. E quando eu falo relacionamento, não é só a pessoa que vai estar ao seu lado, né? O seu marido, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada. São as pessoas que vão estar ali no seu ciclo social. Então eu também tive sorte nesse ponto, né? Eu sempre busquei estar perto de pessoas que me ajudavam a conquistar os meus objetivos, né? Não me atrapalhavam nesse percurso, né? Nesse processo. Então minha namorada sempre esteve ao meu lado, hoje que é a minha esposa, né? Sempre entendeu os objetivos juntos, sempre me apoiou e isso foi muito importante, né? Não adianta você estar querendo juntar dinheiro, investir e ter outra pessoa do outro lado que está só pensando o contrário. Então vai dar atrito e você não vai conseguir nenhuma coisa nem outra. Então eu tive essa sorte de ter uma pessoa ao meu lado que sempre me apoiou nesses objetivos e entendeu o processo, né? Além de ter pessoas no seu ciclo social. Então se você está com um grupo de amigos que só pensa em sair, gastar dinheiro, ostentar e não tem porcaria nenhuma na cabeça, você consequentemente vai seguir para esse lado, né? Já se você tiver perto de pessoas que pensam em crescer profissionalmente, juntar dinheiro, empreender, crescer na vida, você também, a tendência é que você siga esse lado. Então, é muito importante você dar atenção para os seus relacionamentos. E isso me ajudou muito, foi um dos pilares aí para eu conseguir juntar essa quantia aos 24 anos. A terceira dica, e também a mais importante, eu vou falar isso aqui em todas as dicas, porque todas são muito importantes, é a questão do conhecimento. Então, logo cedo, assim que eu me interessei, eu comecei a buscar bastante conhecimento sobre essa área de finanças e investimentos. Então, eu fiz muito curso, eu li muito livro, eu busquei muito conteúdo na internet. Então, isso me ajudou bastante a investir de forma correta, né? Isso é muito importante. Não adianta só você começar, se você começar da forma errada e passar muito tempo errando. Então, eu tive sorte de entender logo como é que funciona e investir corretamente. É tanto que eu nunca tive nenhuma assim, uma história bonita aqui de fracasso investindo, perdi muito dinheiro. Nunca aconteceu isso comigo porque, graças a Deus, eu entendi logo, de forma rápida, como é que funcionava a questão dos investimentos de longo prazo. Eu nunca me direcionei para fazer trade ou investimentos de curto prazo, porque eu vi logo rapidamente que aquilo ali não funcionava. Então, assim, foi um pouco de sorte também de entender rápido como é que funciona esse processo de construção de patrimônio. Então, buscar conhecimento, você tem que estar sempre buscando conhecimento. Até hoje, eu estou todos os dias aprendendo coisas novas sobre tudo e também sobre a parte de investimentos e finanças. Então, é muito importante você estar sempre buscando conhecimento. E essa é a nossa terceira dica. E, por último, a quarta dica é a dica da disciplina. Então,
desde o início você tem que ter a disciplina de estar todo mês separando parte do que ganha para investir, e não importa a quantia. Eu vou mostrar para vocês, vou abrir aqui minha carteira. Eu tenho um aplicativo aqui que consolida aqui a minha carteira de investimentos. Vocês podem ver que está com patrimônio de 153 mil, mas lembrando, né, eu tenho outro dinheiro na renda fixa, por isso que eu falei aqui nesse vídeo que é como eu juntei mais de 200 mil aos 24 anos, porque eu tenho outro valor investido na renda fixa que é para os meus objetivos de curto prazo. Então, se eu descer aqui e ver esse gráfico aqui do patrimônio, vocês podem ver que eu sempre, mesmo investindo pouco, já teve mês de eu investir R$ 50 lá em 2020. Vários meses, na verdade. Que era o que dava para investir, e eu investia R$ 50 independente, não passava em branco todos os meses eu estava investindo. Então você tem que ter essa disciplina, porque se você souber administrar pouco recurso, quando você tiver muito, você vai conseguir administrar melhor ainda, né? Vai sobrar mais ainda. Então é muito importante você ter essa disciplina para você ir ganhando essa casca ao longo do tempo. Então vocês podem ver aqui esse gráfico que foi sempre, mês após mês eu fui investindo e construindo patrimônio, mesmo que de forma lenta, né? À medida que eu fui ganhando mais dinheiro, aumentando minha renda ativa, que é muito importante, você não vai conseguir enriquecer só investindo, você precisa aumentar a sua renda ativa. Então, eu fui evoluindo ao longo do tempo e ainda estou nesse processo, né? Ainda falta muita coisa, mas a gente já consegue ver aqui uma boa evolução ao longo do tempo. Então, essa é a minha quarta e última dica, é a dica da disciplina. Invista o que você conseguir, não importa o valor. Eu sempre falo isso, não se apeguem ao valor, se apeguem ao processo, porque valor vai de realidade para realidade. Às vezes R$ 200 mil já é um valor, né, para muitas pessoas que elas consigam se aposentar. Para mim, está longe disso, mas são questões de realidades diferentes. Então, se apeguem mais ao processo de como conseguir construir patrimônio, né, de acordo com a sua realidade pessoal. Então o vídeo hoje foi esse. Eu acredito que essas 4 dicas aqui foram as 4 coisas mais importantes que me ajudaram a conseguir juntar essa quantia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, curta esse vídeo e comenta aqui embaixo como é que você está nesse processo, qual é o patrimônio que você tem hoje, o que lhe ajudou, qual foi a coisa que mais teve importância nesse seu processo de acúmulo de patrimônio. Deixa aqui nos comentários que eu vou estar vendo cada um dos comentários sobre isso, que eu acho um assunto muito interessante. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e eu vejo vocês no próximo vídeo.